A paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui retornando o nosso estudo de administração eclesiástica. Só para lembrarmos que a administração eclesiástica é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a que serve. Lembremos que a igreja é simultaneamente organismo e organização, ok? Então, o administrador, ele trabalha com bens comuns, mesmo sendo ele pastor. Como ele recebe o título de gerenciador do sagrado, porque de fato ele o é, e além de administrar tudo o que é sagrado, cabe a este também administrar os bens de sua igreja, sendo esses o dinheiro, o patrimônio, os documentos, entre outros. Ser um bom pastor exige muito mais do que apenas pastorear o seu rebanho. Vai além de pregações, aconselhamentos. É necessário saber como administrar uma igreja que, mesmo não tendo fins lucrativos, é vista como uma igreja. Então, administrar é uma série de atributos pessoais do administrador e um suporte administrativo descomplicado e eficaz. Administrar uma igreja exige trabalho com pessoas que são diferentes entre si, mas unidas e o mesmo objetivo dentro da instituição, e para atingir as suas metas deve executar 4 grandes atividades. Atividades essas que são o quê? Controlar, planejar, liderar e organizar. Então, isso aí faz parte da administração e do crescimento, que tem como os seus objetivos voltado para as suas grandes atividades. Não podemos deixarmos de entender que atividades para o crescimento e o que tem que ser executado é o que? Controlar, planejar, liderar e organizar. Então, para que nós possamos conhecer um padrão bíblico, aquilo que está direcionado, para a gente saber se nós temos respaldo ou não, a gente pode conferir, biblicamente, alguns versículos que dá essa direção, essa diretriz, serve como respaldo bíblico, porque esse administrador, esse pastor, que além de administrar a questão espiritual da igreja, ele também tem que saber um bom administrador. Isso também é bíblico, porque se não fosse, ele não seria chamado, separado por Deus, para ser o dispenseiro da casa do Senhor. Por essa razão, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 12, versículo 8. O que exorta, use esse dom de exortar. O que reparta, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Então, os irmãos observam que, dentro desse padrão doutrinário, os irmãos observam que Paulo chama a atenção deste versículo. Aquele que preside, procura presidir com cuidado, quer dizer, com conhecimento, com sabedoria, com discernimento, sabendo administrar, porque o que ele está presidindo, na verdade, não é dele. Deus confiou em suas mãos. Por isso que ele tem que ter não só a responsabilidade de ter um trato espiritual com a igreja, como um trato administrativo. É que Paulo escreve lá aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos seus mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, irmãos, você está de acordo com a palavra de Deus na área administrativa da sua igreja, você está sendo fiel a Deus. Então, Paulo, ele coloca a sua carta lá em Tito, também capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, olha, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não sabendo, não soberbo, não iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então os irmãos observam
que a questão administrativa, ela também faz parte de um culto racional, ela também faz parte de Deus em relação à sua casa, à sua igreja. Deus não quer uma igreja desordenada de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tem que haver administração. Tanto é que 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, ele bota lá, ó, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administra segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, se você faz um bom trabalho administrativamente, se você é um bom administrador, um bom dispenseiro, você sabe trazer, sabe distribuir, sabe fazer o seu trabalho como dispenseiro da casa de Deus, então você está enquadrado como um crente fiel, como um servidor fiel de Cristo. Embora a administração eclesiástica seja inspirada na Bíblia, não impede que princípios administrativos possam ser adotados para que o trabalho desenvolvido seja com uma ordem e organização. Então, exige dessa parte, né, biblicamente falando, que esse trabalho ele tem que ser desenvolvido, né, ele tem que ter ordem, ele tem que ter organização. Então, isso tudo parte de um princípio. Então, nós estamos aqui citando alguns versículos da palavra de Deus, para que os irmãos possam entender de uma forma bem simples esse conteúdo administrativo que parte da liderança, do pastor da igreja. Por isso que é fundamental, é importante, irmãos, o material humano, né? Porque o pastor, para ele poder desempenhar, desenvolver esse trabalho, ele precisa, então, dentro dos seus objetivos, né? Dentro da sua organização, dentro do seu planejamento, ele precisa de pessoas que trabalham, né? Que estejam do lado dele para poder cumprir com a meta e com a organização que a igreja precisa dela crescer de acordo com o que é necessário. Porque Deus, irmãos, ele tem a igreja como uma estrutura, né, organizada. Tanto é que as demais organizações, a igreja também precisa de estrutura. Ela precisa ser organizada e precisa ser bem delimitada. Por quê? Existem as suas divisões, né? Existe departamento, existe ministério. E esta organização ela é importante para poder reconhecer os líderes, o responsável. Então, os recursos humanos e materiais para cada ministério, isso forma a estrutura, isso mostra a organização representada graficamente por um organograma, né, que diz respeito à secretaria da igreja. Por isso que é fundamental, dentro da diretoria da igreja, a secretaria, porque a secretaria ela desenvolve todo esse trabalho em ajuda ao administrador da igreja. Então, é função ocupacional de uma forma assim que ela identifica, ela mostra, né, o caráter administrativo da igreja. Porque é de acordo com os departamentos, é de acordo com o ministério. Entendeu? Então, esse é o ato de administrar, trabalhar através das pessoas envolvidas para realizar os seus objetivos. Então, Deus não só depende do pastor como administrador da igreja, né? Deus confiou a ele. Agora, esse administrador ele tem que reunir qualidades de acordo com a necessidade. Para quê? Ele, como representante da religião, como pastor, né? Ele como obreiro, como sacerdote, que ele é legitimado até a Constituição Federal de 1988, faculta ele esse direito de ser o representante legal, judicial e extrajudicial. Então, é uma série de fatores que envolvem a igreja dentro de uma sociedade, né? Considerando que a igreja ela possui por sua base em Jesus Cristo a estrutura, organização, comunhão, unicidade, estruturam-se e perpetuam-se
na regeneração em Cristo Jesus. Assim, a igreja tem a missão de servir, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, cultuando a Deus, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, há uma ligação entre a administração geral e a administração secular. E a administração eclesiástica, assim como na administração geral, é necessária na administração eclesiástica planejar o quê? Organizar, sendo esta a forma de coordenar todos os recursos da igreja, dirigir ou liderar, motivando e incentivando a sua equipe, e ter o controle ou coordenação, parabenizando e premiando aqueles que se esforçam por cumprir as suas obrigações. Então, irmãos, existe uma necessidade básica do corpo de Cristo, os membros da igreja, a membranzia da igreja, né? O corpo de obreiro, para que a igreja ela tenha uma boa estrutura e eles possam se desempenhar, né? Mostrando a eficácia do seu papel, do seu compromisso com Deus, né? E os irmãos sabem que diante de todos esses fatos relacionados à igreja, à administração, vem aquilo que às vezes, nós não gostamos de ouvir. Mas existe dentro dessa administração, e sem esse fator que nós chamamos de controle financeiro, essa organização, sendo instituição religiosa ou não, ela não sobrevive. Ela não tem, ela não existe. Então, é necessário, dentro da administração eclesiástica, uma igreja que haja um controle contábil, orçamentário, patrimonial. Então, é desta forma mais transparente possível, né? Para que não haja dúvida enquanto à aplicação desse dinheiro do próprio fiel. Então, a administração, a contabilidade e a economia são ciências que expõem, né, os dados econômicos, auxiliam na análise e avaliam a situação econômica financeira da instituição, no caso, igreja. Toda instituição ela enfrenta períodos turbulentos, seja por problemas internos ou externos. Neste momento que se faz redobrada a importância de uma boa gestão eclesial e de bom planejamento, nesses momentos de crise, pode-se encontrar até oportunidade de crescimento e amadurecimento. Administrar com sucesso esses períodos de crise pode ser um desafio para os líderes, mas pode ser também uma oportunidade de ganhar fiéis para a sua igreja. Por quê, irmãos? Porque todos nós precisamos ter objetivos, né? Planejamentos. E as almas, elas são sedentas e elas têm as suas necessidades em todos os ângulos, em todos os seus segmentos. Então, os pastores, que são os administradores das igrejas, então eles sempre devem, previamente, planejar o objetivo para o crescimento da obra de Deus, né? Claro, cabendo aos fiéis a responsabilidade de contribuir financeiramente para o crescimento da obra de Deus. O dinheiro que entra na igreja é utilizado para propósitos específicos. Assim, quando se levanta dinheiro para um objetivo específico, este não deve ser desviado da meta. Se nós estamos em uma construção, construindo um templo, comprando cadeira, ajudando o próximo, fazendo melhorias na igreja, se o objetivo ele é voltado para isso, então os membros da igreja que compõem esse corpo ali, que está ali na administração desse líder, eles devem fazer parte. Por quê? Nessa administração eclesiástica, né, ligada intrinsecamente à administração, que nós olhamos a suma importância do século atual, pois ela não consegue, né, administrar, não se consegue administrar uma igreja formada por pessoas sem ter um controle, sem ter um planejamento. Então a organização ela só anda para frente
e ela não cai num retrocesso, se a administração eclesiástica, se ela não tiver assim um controle, ela não vai se destacar. Por quê? Como nos dias atuais, a igreja ela precisa de envolver-se. E ela precisa dessa contribuição. Para quê? Para que haja crescimento em todos os segmentos, irmãos. Né? Para isso, o Estatuto fala sobre dízimo, fala sobre as ofertas, fala sobre contribuição. E eu acredito que todos nós temos o interesse que a igreja cresce. E a igreja ela cresce através de uma obra missionária, através de uma ajuda ao próximo. E isso tudo é financeiro. Isso tudo faz parte da finança. Para quê? Para que haja um bom governo. Esse bom governo ele se destaca. E a igreja ela é estabelecida e ela funciona de forma visível, né? Dentro de uma jurisdição, de uma organização. Como já comentamos anteriormente, a finalidade, primeira prioridade da igreja como organização, isso também promove e estimula a essência da igreja, organismo. Jesus aplicou de maneira direta, inteligente, durante seu sermão da montanha, afirmativa: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 20. Então, é bom nós sabermos o seguinte, que nem todo o fruto que parece bom reflete um bom governo. Mas todo bom governo deve dar bons frutos. Então, dentro desse padrão, nós entendemos o quê? Que a igreja ela busca atingir o coração das pessoas, levando-as ao conhecimento de suas realidades de perdição. O mundo está totalmente perdido. Ela precisa encaminhar, ela precisa mostrar esse cuidado, né, da natureza pecaminosa e da salvação em Jesus Cristo, né, através do convencimento do Espírito Santo, né, ajudando eles a se tornarem discípulos de Cristo. Então, a caminhada de crescimento espiritual, feita em um ambiente de comunhão e fé, consolo e conforto nos momentos de lutas, permite o crescimento individual, familiar, comunitário, e a consequência natural seria a evidência da alegria e da justiça, que são marcas do reino de Deus. Então, irmãos, nós temos esse conhecimento, nós sabemos dessa verdade, nós sabemos que a igreja una de Jesus Cristo, ela seria vista como uma força unificadora, ocupando-se de reunir, convidar, incorporar. A Igreja Santa de Jesus Cristo, ela sendo vista como uma força santificadora, vivendo de modo que as pessoas possam ser perdoadas e curadas, e a presença do Deus Santo para ser desfrutada. Então, a igreja, ela tem o poder, né, de alcançar vidas, e através de Jesus Cristo, essas vidas alcançarem o seu perdão. Então, é isso que a igreja ela precisa, né? Porque ela é uma igreja apostólica, ela tem as suas doutrinas, tem os seus ensinamentos. E os seus discípulos, eles nos deram essa diretriz, nos mostrando o conhecimento do amor para poder servir uns com os outros. Para quê? Para que nós copiamos o nosso mestre. Então a gente vê que tudo isso, irmãos, faz parte. Então, para encerrarmos esse assunto, eu quero falar sobre oito principais ângulos, tá? Assim como o governo da igreja, em pleno desempenho de seu dom, né, deve ter como resultado alvo promover as marcas do reino de Deus. Primeiro, paz, alegria e justiça. Ter como alvo as marcas
de Cristo, administrar os meios da graça, né? A palavra batismo, ceia, estimular a realização de várias tarefas e funções, disciplina eclesiástica, adoração, oração, testemunho, comunhão, finanças, dom, ministério do povo de Deus, observando-se que 8 principais ângulos, liderança, ministério,